pessoal, dando continuidade, né, a essa questão referente ao feudalismo, né, porque como a gente falou, né, eu falei com vocês ali no final, o do Império Carolíngio, quando os netos de Carlos Magno guerreiam entre si, assinam o Tratado de Verdun, dividem o Império em três partes. É essa divisão do Império em três partes o que enfraquece demais o poder político desses três reis, né? Carlos, o Calvo, Luís, o Germânico, o Lotário. Essa divisão ela foi praticamente contemporânea a uma nova onda de invasões que atinge a Europa, né? A Europa que já tinha sofrido invasões no século III, invasões no século V, agora vai sofrer uma nova onda de invasões no século, nos idos dos anos de 800, que essas invasões elas são contemporâneas do colapso político do Império Carolíngio. Então, quando a situação não podia parecer pior, ela piora, né? Nós teremos ondas que estão acontecendo basicamente ao mesmo tempo. No sul da Europa, os árabes voltam a atacar. Os árabes que haviam sido derrotados na Batalha de Poitiers, em 732, eles voltam, eles se reagrupam, se reorganizam e voltam a atacar, praticamente expulsando qualquer navio mercante cristão do Mediterrâneo, saqueando inúmeras cidades próximas aí do litoral, tocando o terror no Mediterrâneo. Na Europa Centro-Oriental, são os húngaros, né? Ou magiares, que também vão tocar o terror ali em cima de regiões como Alemanha, Áustria, Polônia, vão meter o louco. E no norte da Europa, aí é muito famoso, né? Você tem, na época, eles chamavam os caras de normandos. Nós chamamos de vikings, tá? Os vikings, eles são unificados por um rei chamado Bluetooth, Dente Azul, né? O Dente Azul, o Dentes Azuis é interessante, ele tinha um problema médico, né, que levava aos dentes azularem. Ele ficou muito famoso, é muito famoso na Escandinávia. E a Nokia, que é uma empresa de origem finlandesa, quando criou seu sistema de transmissão de dados, deu a ele o nome em homenagem a esse rei. Imagina se tivesse sido inventado por uma empresa brasileira, ia chamar Dom Pedro II, ia chamar Pelé, né? Alguma coisa assim, já que é para homenagear rei Roberto Carlos, né? Tá conectado, Roberto Carlos, aí esquisito, né? Melhor Bluetooth, tá? Então, na medida em que o cara unifica as tribos vikings, né? Eles saem também tocando o terror no norte da Europa, destruindo, saqueando, invadindo. Gente, essa onda do século IX, ela vai levar a um empobrecimento e a uma ruralização ainda maior do que a Europa já se encontrava, né? A Europa estava empobrecida, ruralizada. Agora, a partir do século, houve um pequeno período de recuperação, né, com o Império Carolíngio, e agora desce a ladeira de vez, já que o Império Carolíngio morreu, se fragmentou, e esses reinos que se formaram fracos, não tem como resistir, vai ser um caos. Então, o que nós vamos observar? Que a Europa vai regredir a uma condição social, econômica, política, muito primitiva em relação àquilo que você tinha. Não estou nem dizendo em relação ao Império Romano, estou falando em relação ao Império Carolíngio. A Europa irá voltar a um estágio de desenvolvimento muito primitivo, em consequência do empobrecimento, da ruralização e do desaparecimento das atividades comerciais, né? Em meio a esse ambiente, vejam bem, aonde os reis estão tão fragilizados por conta de brigas internas, divisão de poder, falta de recursos na medida em que a economia
colapsa e você não tem mais como coletar tributos, os reis perdem completamente o controle sobre líderes regionais. Então haverá uma mudança no aspecto político que é muito característico do feudalismo, a descentralização, né? A fragmentação do poder político, na medida em que você ainda tem um rei, mas esse rei é incapaz de intervir nas diversas regiões do seu reino. Então o rei fica limitado a um papel teórico, como a Elizabeth, a rainha da Inglaterra. Quem manda de fato são os líderes guerreiros, cada um em seu micro-país, que a gente vai chamar de feudo. E esses senhores, né, esses micro-reis, são chamados de senhores feudais. Tá? Então, haverá o quê? Um desaparecimento do poder centralizado em favor de uma nova forma de organização política. Vejam, não se trata do desaparecimento desaparecimento completo da estruturação política e um mergulho na anarquia. Não! É uma nova forma de poder, só que um poder micro dividido, um poder fragmentado, tá certo, pessoal? Onde você terá micro-reis denominados senhores feudais. Por outro lado, tá? Quem trabalha nessas terras, haverá o desaparecimento das atividades comerciais. Isso já estava acontecendo lá no final do Império Romano. Então, milhares de trabalhadores urbanos vão ter que procurar o sustento no campo. Aí você tem uma tradição romana chamada colonato, né? Então, o colonato, ele dará origem. Então, você pega esse trabalhador, né, que está fugindo da cidade e, pela legislação romana, você prende esse cara no campo. Ele não pode mais sair das fazendas onde ele se fixa. Essa tradição do colonato dará origem àquilo que a gente chama de servidão. A palavra servidão, na origem dela, lá atrás, queria dizer escravo. Mas a palavra servidão vai evoluir para alguém que serve, mas que preserva certos direitos mínimos. Não é grande coisa, né? Então, dentro daquele micro-país, você tem ali um micro-rei, que é o senhor feudal, e um bando de trabalhadores presos à terra. Eles não podem sair da terra, eles não podem sair daquele local, eles nascem e morrem naquele lugar. Tá? São chamados de servos. E eles prestarão serviços ao senhor feudal e, em troca, não podem ser expulsos. Não podem ser mandados embora. Tá? Então, seria o quê? E aí algo que a gente vai observar dentro do feudalismo, que são as chamadas relações de reciprocidade, tanto no topo quanto na base. Né? Há uma troca entre o senhor feudal e o servo, né? Na forma de você trabalha para mim, em troca, eu te dou abrigo, proteção e uma pequena parcela da produção. Tá? Abrigo, proteção e uma pequena parcela da produção. E a gente vai entrar em detalhe de como é que isso funciona. Mas vocês estão entendendo que é uma relação de troca. É uma troca, obviamente, muito desfavorável a um lado, né? Num ambiente extremamente caótico, marcado por guerra em cima de guerra, é importante entender que segurança era algo muito desejado. Então, eu te ofereço segurança. Eu tenho um castelo aqui, tá? Então, você trabalha para mim, em condições duríssimas, mas em troca, abrigo, proteção e uma pequena parcela da produção. Tá? Sim, e essa questão do fortalecimento do poder desses senhores, desses guerreiros, na medida em que o rei perde seu espaço em favor de líderes locais, líderes regionais, na medida em que você verá o desaparecimento do poder centralizado, isso deriva de uma tradição germânica chamada de comitatus. Tá? O comitatus, pelo qual o rei bárbaro dá terras a seus guerreiros em troca de fidelidade. O problema é que, na medida em que o rei enfraquece, esses pequenos líderes
que receberam terra se tornam autônomos. Então, o comitatus ele vai evoluir para essa tradição do senhor feudal. E para piorar, a troca de terra por fidelidade, a troca de terra por apoio militar vai se espalhar, vai se popularizar, digamos assim, dando origem às relações suzerano-vassálicas. E aí a gente vai estudar isso também em detalhe. Pessoal, então, você vai ter dentro do feudalismo uma mistura de elementos de origem romana, a servidão, que deriva do colonato, e do lado germânico, o comitatus, que dará origem às relações suzerania e vassalagem e esse processo todo de fragmentação de poder. Então nós temos aqui uma mistura de tradição romana e tradição germânica, tradição romana e tradição bárbara, tá? Bárbara germânica. Tudo isso amalgamado, tudo isso misturado e unido por uma espécie de argamassa que é o cristianismo, tá? Na medida em que as tribos bárbaras germânicas vão se convertendo ao cristianismo, então nós teremos aí, após o colapso do Império Carolíngio, o nascimento de uma nova ordem, tá? Que mistura elementos romanos, germânicos e temperado pela tradição cristã, pela força da Igreja Católica, tá? Tanto é que na época, lá no auge do feudalismo, você chega lá na Europa do século X, tá? Como é que os pensadores da época, e aí os pensadores são quase todos membros da Igreja, como é que eles explicam para vocês olha, Deus criou o mundo, mas Deus dividiu o homem em 3 níveis, que eles chamam de estados ou estamentos. Por isso que a gente fala que é uma sociedade estamental. O primeiro estado é o clero. Eles falam aqueles que rezam. O primeiro estado, aqueles que rezam, os membros da igreja. O segundo estado, os nobres, aqueles que guerreiam, tá? Os lutadores, os guerreiros. Então, os padres, eles rezam pela salvação da alma de toda a cristandade. Os nobres guerreiam pela defesa de toda a cristandade. E o terceiro grupo, os que trabalham, que são os servos, que trabalham para sustentar os 2 outros grupos, que são os grupos mais importantes. Mas eles falam assim, olha, foi Deus que nos dividiu dessa maneira. Tá certo, pessoal? Então, a sociedade feudal ela é dividida em 3 estados ou estamentos. Naturalmente, 80% da população, no mínimo, né, 80% da população é aquele terceiro estamento dos que trabalham normalmente em regime de servidão. Tá certo, pessoal? Beleza? Bom, é um assunto extenso, nós vamos levar algumas aulas, né, para terminar isso aqui. Não é um assunto que a gente vai chegar e já matar aqui, né, em meia hora. Não, nós vamos nos alongar, é um período extremamente extenso, extremamente complexo. Tá? Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Pessoal, se você é do segundo estamento, você é nobre, vamos pensar que é a classe dominante, né? A nobreza é a classe dominante. Os senhores feudais são os detentores dos feudos. Normalmente, um feudo, então eu sou o barão Dom Jefão, barão do Berabinha, tá? Dom Jefão, visconde do Araxá, tá? Eu sou um membro da nobreza feudal e eu tenho um feudo. Araxaí é meu feudo, tá? Quando eu morrer, o feudo irá passar integralmente para o meu filho mais velho. Mesmo que eu tenha 12 filhos, o meu feudo ou os meus feudos passarão para o meu filho mais velho. Outros filhas
ou vai virar freira, ou vai para a igreja, ou a gente arruma casamento. Tá? Os filhos mais jovens que não forem para a igreja vão se tornar nobres sem terra. Quer dizer, guerreiros. Eu, como pai, devo fornecer a eles equipamento militar, lança, espada, escudo, treinamento, mas terras eles vão ter que sair pela vida em busca de fortuna depois que eu me for, porque o feudo só troca de mãos quando passa de pai. Sim, nessa situação, o feudo troca de mãos só do pai para o filho mais velho. Os filhos mais jovens ou secundogênitos, os filhos homens que não ingressarem para a igreja, vão se tornar nobres sem terra e vão formar uma espécie de classe guerreira, que lá no Japão a gente chama de samurais, né? Uma classe de guerreiros, que muitas vezes vão servir a outros senhores feudais, formando, digamos assim, uma espécie de exército, né, que cada senhor feudal possuía, utilizando para isso esses nobres sem terra. Agora, há uma outra forma da terra mudar de mãos, tá? É em caso de guerra. E aí eu preciso que vocês imaginem, que vocês tenham isso em mente, tá? Olha, por que eu disse a vocês que o comitatus se popularizou? A tradição, que antes era restrita ao rei, que se relacionava com chefes guerreiros subalternos. Agora, depois da queda do Império Carolíngio, a coisa vai virar uma espécie de uma várzea, porque havia muita briga interna entre senhores feudais. Os senhores feudais brigavam muito entre si. Tá? Então imagina que o senhor feudal A está em guerra contra o senhor feudal B. O senhor feudal A poderá formar aliança militar com o senhor feudal C contra o senhor feudal B. Tá? Como? Através de uma relação, chama relação de suzerania e vassalagem. Tá? Eu que sou o senhor feudal A, viro para o senhor feudal C, falo, me apoia nessa guerra? Beleza, eu tenho um lote de terra aqui e eu passo para o cara. Tá? Eu dou parte das minhas terras para o sujeito, em troca ele assume o compromisso de lutar ao meu lado. Então a terra poderia ser utilizada como paga para que algum membro da nobreza lutasse ao meu lado. Membro da nobreza, pode até ser nobre sem terra. Então imagina que você lidera um bando de nobres sem terras. Eu posso chamar você para lutar ao meu lado. Ou posso pegar um senhor feudal que já tenha feudo. Tanto faz. Eu vou atrair alguém para lutar ao meu lado contra o senhor feudal B, usando as terras como forma de pagamento. Então, eu que dou a terra, vou ser chamado de suzerano. E o outro nobre que recebeu a terra e vai lutar ao meu lado, esse é chamado vassalo. A relação de suzerania e vassalagem, portanto, era um acordo de reciprocidade, era uma troca. Não tinha troca do senhor feudal com o servo? Agora é entre membros da mesma categoria, do mesmo grupo. Tá? Então, eu dou terras para o senhor B, para o senhor C, tá? Eu, senhor A, dou terras para o senhor C, e nós vamos fazer um acordo. Havia uma cerimônia extremamente respeitada, um negócio assim que tinha lá membros do clero que sabiam escrever para produzir ali uma espécie de um contrato, mas havia testemunhas e isso não se quebrava em hipótese alguma, tá? Onde você vai ter um acordo que é selado inclusive com um beijo na boca, tá? Eles beijavam na boca e a partir daí o senhor C fica com aquele lote de terras, com aquelas terras. Se ele for um nobre sem terra, agora ele não é mais nobre sem terra, agora passa a ter terra. Tá? Se ele for já um senhor feudal, ele passa a ter mais terras e ele vai ter que lutar ao meu lado, eu, senhor feudal lá. Certo, pessoal? Quando essa cerimônia, onde você tem a transmissão da terra em troca do apoio militar, essa cerimônia que sela o acordo de suzerania e vassalagem é chamada cerimônia de investidura. Cerimônia de investidura. É característico dessa tradição feudal. E olha, gente, o negócio era bagunçado, porque você tinha o senhor feudal que era
era suzerano de X, mas era vassalo de Y. Era uma bagunça desgraçada. Isso levou a uma fragmentação política, uma divisão, redivisão, novamente uma divisão, a ponto de, no final das contas, a Europa estar dividida em dezenas de milhares de feudos, que são micropaíses independentes. Entenderam? Tem rei na França? Tem. Ele manda em quem? Nada. É só um título que o cara tem na parede lá, igual um diploma de campeão de ping-pong. Tá? É um troféuzinho lá de interclasses. Ele tem ali, mas mandar, ele não manda nada, porque o bisavô dele foi doando terra em troca de apoio e o avô doando terra em troca de apoio, até que ficou sem nada. Tá? Eu, como rei da França, eu só governo as terras onde eu sou o senhor feudal direto. Mas aquele senhor feudal, meu vizinho ali, eu não mando nada. Tá certo, pessoal? Então, ser rei nesse momento é ter apenas um título esvaziado. Tá? Então, isso a gente chama de relação de suzerania e vassalagem. Ó, pior erro do aluno. Confundir vassalo e servo. Pensar que vassalo é alguém que trabalha. Se eu questiono vocês a respeito de quem é o vassalo na sociedade feudal, é um nobre que recebeu terras para lutar ao lado de outro nobre. E não um servo que fez um acordo para trabalhar na terra de um senhor. Não! Vassalo é uma coisa, servo é servo. Se você disser que vassalo é servo, você tá... Meu Deus do céu! Tá? Um nome é uma coisa, outro nome é outra coisa. Tá certo, pessoal? Então, por favor, não se esqueçam disso. Relação de suzerania e vassalagem é algo que acontece entre os membros da nobreza feudal. Por que isso acontece? Porque não existe mais um poder centralizado, porque virou bagunça, porque virou uma zona, tá? Onde deixou de existir poder central e a única coisa que prevalece é o poder regional, o poder localizado, tá? Você vai ter a Igreja Católica como sendo a ONU de sua época, como sendo a grande força multinacional, mas quem decide quem vive, quem morre, é o senhor feudal. Naqueles 5, 6 quilômetros quadrados, naqueles 10 quilômetros quadrados ali, quem decide a vida e a morte das pessoas é o senhor feudal. Tá certo, gente? Agora, imaginem vocês, eu sou um poderoso senhor feudal, você bate lá na minha porta, Dom Jefão, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. Então tá, então nós vamos fazer um acordo, onde eu sou o senhor e você vai ser meu servo. Tá? Essa troca aonde eu vou te dar o direito de trabalhar na minha terra e por isso você terá abrigo, proteção e uma pequena parcela da produção, essa relação era regida pelas chamadas obrigações de servidão. Hoje é muito mais simples. Hoje, se você quiser trabalhar para mim, eu te pago um salário e pronto. Nessa época, era bem mais enrolado. Deus me livre da CLT dessa época. A carteira de trabalho dessa época era uma bíblia, né? Vamos brincar dessa maneira. Tá? Então, a partir do momento que eu deixo você morar no meu feudo, você me deve uma série de obrigações. Eu não vou escrever isso aqui, vocês vão estar assistindo essa aula com a apostila na mão, e aí vocês vão ver lá uma série de obrigações que o servo deve para o seu senhor, pelo direito de continuar morando dentro daquela fazenda. É engraçado que ele não podia sair, mas ele tinha que cumprir obrigações para ficar. Como o aluguel. Era como aluguel. Ele tinha uma série de deveres de servidão que funcionavam como uma espécie de aluguel. O dever de servidão mais importante era chamado de corvéia. Corvéia. Aquela cor que desbotou? Corvéia. Tá? Corvéia, meninos, é a mais importante obrigação feudal, a mais importante obrigação do servidão. A corvéia é o número de dias que um servo trabalha nas terras de seu senhor por semana. A terra, a parte agrária do feudo, porque o feudo não é só uma fazenda, ele tem reserva de caça para o senhor se divertir, ele tem o castelo, ele tem oficinas, tem uma capela,
Vamos pensar na área agrícola do feudo. Ela é dividida em manso servil e manso senhorial, sendo o manso senhorial bem maior do que o manso servil, claro. Corveia é o número de dias por semana que o servo irá trabalhar nas terras do senhor, no manso senhorial. Normalmente, a média europeia era 4 dias. Tá? 4 dias por semana o servo trabalha nas terras do seu senhor, no manso senhorial. Isso é corveia. Tá? Ali, tudo que for produzido vai para o senhor feudal. Tudo que for produzido naquela área vai para o senhor feudal. Nos outros 2 dias da semana, se são 4, sobram 2, porque no domingo ninguém trabalha. Domingo era da igreja. Domingo era dia de oração. Nos 2 dias que sobram, o cara trabalha no manso servil, aonde a produção fica para ele. Menos a talha, que é a segunda obrigação feudal, segunda obrigação, servidão. A talha é a parcela da produção do manso servil que o servo entrega para o seu senhor. Entenderam? Tudo que ele produzir no manso senhorial, corveia, ele entrega para o seu senhor. O que ele produzir no manso servil, uma parte, a talha, fica para o senhor também. E o servo vai ficando magrinho, magrinho. Tá? Como que eles produziam na época? Era majoritariamente trigo. Esse trigo precisava ser beneficiado. Então havia ainda uma necessidade. Os servos eles tinham que transformar o trigo em farinha e depois a farinha em pão. E, portanto, o feudo sempre tinha um moinho e um conjunto de fornos, tá? Que sempre pertenciam ao senhor. Uma vez uma menina perguntou, mas se o servo construísse um forno para ele, aí o senhor ia ter 2 fornos. Tá? Então o servo ele teria que usar o moinho do seu senhor e depois os fornos de seu senhor para transformar o trigo em farinha e depois a farinha em pão. Para que ele tivesse o direito de usar o moinho e o forno, ele pagava uma taxa, essa taxa é chamada de banalidades, tá? Banalidades. Então o senhor ficava com uma parcela da farinha que era produzida no moinho e depois ficava com uma parcela dos pães que eram produzidos, que eram assados no forno. Eu falo que o servo colhia 10 mil sacas de trigo, o que sobrava para ele era uma bisnaguinha Seven Boys para durar 6 meses. Fala que problema de obesidade não existia na Idade Média. O servo tinha que tomar banho de braço aberto, senão ele descia no ralinho, né, pessoal? Então, a vida... Então, tudo que a gente lê que o servo era extremamente explorado. Depois, vocês pesquisem, deve ter na apostila, eu não vou me alongar porque eu não tenho limite de tempo aqui. Tem também a mão morta. Tá? A mão morta é outra obrigação do servidão. Mas vocês conheceram corveia, talha e banalidades, eu duvido que te cobrem mais do que 2. Tá? Então, mas existe uma outra obrigação famosa, banalidade, direito de hospedagem, pedágios, todos pagavam a Igreja Católica o dízimo. O dízimo era muito importante. A Igreja Católica recebia 10% de tudo que era produzido na Idade Média. Tá? Então, assim, a vida do servo era de uma pobreza assombrosa, mas calma, que tem espaço para piorar, tá, gente? Não vão ficando animadinho, não, que vai piorar. Tá, então, tem um pouquinho de paciência. No que diz respeito a certas características, até mesmo de cultura, tá, pessoal? A nobreza feudal, os senhores feudais, eles eram guerreiros. Um senhor feudal, um nobre medieval, ele poderia sujar as mãos de sangue, mas ele não podia sujar as mãos de terra. Trabalho, lembra, vem de tripalium, tortura. Tá? Trabalhar, torturar. Então, trabalhar é coisa de servo. Tá? Então, os senhores feudais, eles viviam se preparando para a guerra. Desde a infância, se preparando para a guerra. E treinando. E quando eles não estavam guerreando, meninos, eles participavam de torneios. Eram muito comuns os torneios de cavalaria. Porque o nobre não combate a pé. O membro da elite medieval só combate a cavalo. Tá?
Então, eles participavam daqueles, sabe aqueles torneios de era chamado justa de cavaleiro, um derrubava o outro cavalo com a lança, tá? Aqueles torneios eram muito comuns, tá? E eram verdadeiros eventos sociais, e morria gente para dedéu, a quantidade nobre que morria não era fácil, tá? Porque a brincadeirinha é meio bad, é meio radical. Tá certo, pessoal? Gente, nós vamos continuar na próxima aula falando sobre a questão do feudalismo, mas eu acho que essa é uma boa introdução e acredito que a nossa aula já tenha dado aí pelo menos meia hora. Gente, ó, amo vocês, um abração e até nossa próxima aula.